Pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? A gente vai iniciar mais uma aula aqui, a gente avançando um pouquinho o conteúdo, tá? Quando a gente fala em avançar, a gente está falando do quê? A gente falou sobre circuitos em série, circuitos em paralelo. Agora a gente vai passar um pouquinho à frente, a gente vai fazer um circuito misto, tá? O que seria esse circuito misto? O próprio nome já fala, é um misto dos dois. O circuito em série juntamente com o circuito paralelo, tá? Se a gente olhar para o desenho que a gente tem aqui, a gente vai observar um circuito misto, tá? A gente tem uma fonte de alimentação como todos os outros circuitos, um resistor, que no caso é um resistor que está em série, e dois outros resistores que estão em paralelo. Então assim, ó, o que a gente observa, tá? É uma característica muito grande do misto, é justamente a gente identificar alguns componentes que são em paralelo e pelo menos componente que não esteja em paralelo com essa outra sequência. No caso, esse cara aqui, tá? A gente pode perceber o que? Para esse cara estar em paralelo com esses dois, com R2 e R3, essa ponta aqui deveria estar interligada aqui, tá? E, ou seja, entre o final dele e o final desse outro tem a fonte de tensão, ou seja, ele está em série em relação a esses outros dois aqui, tá? Então assim, ó, a princípio a gente vai aprender a resolver o que a gente resolveu nos outros, a resistência equivalente. A gente resolveu a resistência equivalente do circuito em série, que a gente aprendeu que basta somar as resistências, dependendo da quantidade que seja, e a gente aprendeu a fazer a resistência equivalente no circuito paralelo, que é justamente fazer a REC, né? Quando a gente pega o resistor 1 vezes o 2 dividido pela soma desses dois. Tá? É de 2 em 2, né? Então assim, nesse caso a gente vai usar as duas questões, tá? As duas. Quando um resistor está em série com o outro, a gente soma eles. Quando eles estiverem em paralelo, a gente faz aquela formulazinha que a gente já conhece. Então, olhando para esse caso aqui, a gente tem o R1 de 10 ohms, o R2 de 20 e o R3 de 10 ohms. O R1 de 10 ohms, ele está em série com esses dois resistores. Só que ele não está em série com nenhum outro, ele está sozinho, isolado. Então, nesse exato momento, eu não consigo resolver absolutamente nada com ele. Eu vou conseguir resolver com esses dois aqui, porque o R2 e o R3 estão em paralelo. Então, eu vou resolver esse caso aqui. Como é que eu resolvo isso? Olha lá, ó. Minha resistência equivalente, no caso desses dois aqui, vai ser 20 vezes 10, né? Um vezes o outro, dividido pela soma dos dois, certo? Então aqui eu tenho 200 dividido por 30, né? A gente fazendo a conta aqui vai dar 6 e alguma coisa. 200 dividido por 30, 6,66. Uma dízima periódica, né? A dízima periódica simples lá, 6,6 ohms. Bacana? O que significa isso? Se a gente resumir o circuito, tá? A gente vai redesenhar ele aqui, ó. Eu vou redesenhar ele de que forma? O R1, eu não mexi nele, ele vale 10 ohms, não fiz conta nenhuma com ele. Agora, esses dois resistores se transformaram em apenas vocês concordam comigo? Que vale 6,6 ohms agora, que é a resistência equivalente do 20 e do 10, tá? E aí, o que a gente vai fazer agora? Se a gente bater o olho aqui, a gente percebe, é muito claro, que os dois estão em série. Então, a resistência equivalente do meu circuito final é 10 mais 6,66666. Então, a minha resistência equivalente aqui no caso vai ser 16,6 ohms. A resistência total do meu circuito, tá? É muito interessante a gente ir fazendo esse resumo aqui, redesenhando até a gente realmente entender como que funciona o circuito. Para a gente resolver as outras questões, como a gente falou sobre queda de tensão, sobre corrente, é muito interessante a gente olhar para ele assim. Em alguns casos, a gente vai mostrar algumas dicas para vocês, que quando a gente resume eles, ela também fica um pouco mais fácil, tá? São realmente dicas assim bem valiosas que a gente consegue entender o circuito, tá? Então basicamente o que? No circuito em circuito misto,
Basta você identificar primeiro o que é paralelo, resolver em partes. Os que são em série você também resolve em partes, até você ficar com apenas um resultado, tá bom? Vamos fazer um outro aqui, só para a gente entender, se a gente tivesse um outro caso, tá? Tivesse uma outra questão. Por exemplo, eu tenho esses dois resistores que estão em paralelo, eu tenho esse que estava em série. Se a gente colocar ele aqui, R1 de 10, e se a gente inserir um outro resistor aqui agora, a gente vai colocar R2, também de 10, vamos colocar 10. Esse vamos chamar de 3 e esse de 4, certo? Então assim, ó, o que acontece? A gente tem dois em série agora, dois em paralelo. De novo, é resolver por partes, tá? A gente vai resolvendo aos poucos. Esses dois eu consigo resolver agora? Consigo, um está em série com o outro. Então se eu redesenhar meu circuito, ó, eu vou ter um resistor aqui de 20 ohms, que é a junção desses dois aqui, bacana? E como a gente fez o resultado desses dois em série, a gente sabe lá que ele deu 6,6. Bacana? Olha que legal, tá? Então esses dois juntos se transformaram nesse cara e esses dois juntos se transformaram nesse cara. De novo, eu vou resumindo o circuito até chegar em apenas um resistor, que é a minha resistência total. Então se a gente colocar aqui, ó, eu tenho uma resistência equivalente, que é a total agora de 26,6 ohms, tá? Simples assim, ou seja, identifique o que tiver em série, resolvam logo, o que tiver em paralelo vai resolvendo, até você chegar num valor final, tá bom? Isso aqui é muito interessante, tá? Tem um outro exemplo aqui muito prático também, que a gente faz bastante, que ele é bem legal, tá? Que isso aí mexe um pouquinho com a mente do pessoal, mas ele é bem interessante. O que acontece? Vamos fazer uma suposição. A gente tem um resistor aqui em cima, um aqui embaixo, aí eu tenho dois em paralelo. A gente adotando os mesmos valores, né? De 20 e 10, né? E aqui também de 10 e de 10, como que ficaria? Olha só, esse cara ele está em série com a minha fonte, com esse outro conjunto de resistores, só que ele não está em série com esse. Se ele não está em série, ele está em paralelo? Também não. Por quê? Para estar em paralelo, os dois terminais de cima e os dois terminais de baixo têm que estar conectados. Nesse caso aqui, eu não tenho esse terminal desse resistor, não está conectado a esse, e muito menos esse, que tem uma fonte no meio. Então esses dois estão isolados, eu não consigo fazer absolutamente nada com eles agora. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que resolver esse cara, que a gente já resolveu, a gente já até identificou, eu redesenhando esse de 10, esse também de 10, que é os dois que eu não fiz nada com eles. E aí sobraria um aqui que é de 6,6 ohms, beleza? O que acontece? Olha de novo, gente, bate o olho pro circuito. O que se transformou? Em um circuito em série. Pronto, o resultado é o mesmo, é só somar eles, no caso deu 26,6 ohms, tá? Então assim, olha, façam com calma, olhem para cada circuito independente e resolva ele. Resolva aos poucos. Ah, se eu tivesse 3 aqui, resolva os dois. Depois desse resultado de 6,6, resolva com esse e outro como foi um circuito em paralelo, até ele se tornar um circuito em série e depois você soma todos. Bacana, gente? É basicamente isso, realmente é muito simples, tá? Eu vou fazer o exercício olhando ele todo. Como a resistência equivalente, ela realmente a gente já praticou tanto no em série quanto no paralelo, eu tenho certeza que isso aqui vocês vão tirar, vão aprender tranquilamente, vai tirar de letra. Então, a gente já vai passar para a resolução final do circuito, justamente para a gente começar a acompanhar, começar a resolver ele integralmente, tá bom?